Gênesis 14. Nesse tempo, Anrafael era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedormaoler era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim e contra o rei Bela da cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde ficava o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns de Asterote e Carnaim, os Uzins de An, os Emins de Savé, Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Euparã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoou Abrão. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Olha o poder da união. Mesmo tendo a discussão entre o sobrinho e Abraão, Abraão foi socorrer o sobrinho que tinha escolhido a melhor terra, né? Então, olha o poder da união. Abraão foi lá, honrou o sobrinho e foi atrás dele. E a respeito do sacerdote Melquisedeque, recentemente eu estudei um pouco a respeito dele, e o último sacerdote de Melquisedeque foi Jesus Cristo, do qual ninguém pode tomar o sacerdócio. Eu achei essa chave fantástica, porque depois de Jesus, a gente não necessita mais, né? Jesus, ele tomou o sacerdócio de Melquisedeque para sempre, pela autoridade que ele tem. E eu acho Gênesis fantástico, porque se a gente parar para avaliar, é uma história riquíssima. E a gente fala assim, mas tem tão pouca história, né? Gênesis, as coisas acontecem tão rápido, e Gênesis acontece muito rápido, porque
Imagina que ao longo de 2000 anos até a chegada de Jesus, isso foi passando por tradições orais. Então essa história ela foi passando, depois que eles começaram a escrever, e ainda assim ela se mantém extremamente rica. The Chosen no Novo Testamento faz um papel fabuloso a respeito disso, porque imagina só que Jesus ele falava com Mateus, vamos falar do livro de Mateus agora, Jesus falava com todos, mas falava com Mateus, e aí Mateus, depois de 70 anos, depois de 80 anos que escreveu o livro de Mateus, ele foi escrevendo, então assim, a história minuciosa, que é aquilo que a gente gosta, isso acaba se perdendo, mas a história que nós precisamos saber, ela está aqui, ó, porque isso foi inspirado por Deus. Então, tudo que a gente precisa saber está aqui. Vamos? Quer falar alguma coisa, minha paixãozinha? Não.